Olá! As estatísticas de desemprego estão alarmantes nos últimos anos. Em torno de 12% da população economicamente ativa, segundo dados do IBGE de julho último. Mas esses índices técnicos podem mudar no país, porque não estão consolidados em lei. O deputado Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, apresentou um projeto de lei na Câmara que obriga órgãos responsáveis pela mensuração do mercado de trabalho a seguir os parâmetros recomendados pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta e o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Daniel. Muito obrigado, Regina. Um prazer estar participando do programa. Queria que o senhor explicasse para a gente quais os riscos, efetivos de realmente a gente não ter esses dados. A gente tem hoje uma maneira como o desemprego tem sido mensurado no Brasil. Isso não é uma questão atual, na verdade há vários governos e há várias legislaturas que nós utilizamos um método que não é o método reconhecido internacionalmente e um método diferente, inclusive, do mundo democrático e do mundo civilizado. Algumas pessoas perguntam como é que o Brasil dá 12% e a gente tem um sentimento de um desemprego imenso. Quando a gente observa na Europa, em países como a Espanha, o desemprego passa os 20%. E quem visita a Espanha não vê um desemprego tão alto como que a gente tem aqui, Sim. porque o Brasil historicamente está medindo de forma errada. A gente mede o desemprego a partir da procura do emprego. Aquelas pessoas que estão desalentadas, que estão em casa e já desistiram de procurar emprego, no Brasil são consideradas como não desempregadas. Aqueles que estão, por exemplo, um flanelinha que está na rua, vivendo de receber uma moedinha, de receber um trocado, ele é considerado empregado no Brasil. O emprego informal, então, consta como um emprego? Mais do que o informal, o subemprego, porque isso não é nem emprego informal, isso é o subemprego, ele não é considerado para o índice de desemprego. Então a situação é bem mais grave. Por exemplo, na região da qual venho, no estado de Pernambuco, você tem na região da cana-de-açúcar, você tem aqueles que participam da colheita da cana. Aquilo é um emprego temporário de 30 dias. Essas pessoas são consideradas como empregadas. Elas não são empregadas, elas durante um mês recebem um salário e passam 11 meses desempregadas. Então, a gente tem uma metodologia que está equivocada. Eu apresentei esse projeto na legislatura passada, ele não caminhou com velocidade, mas agora está avançando. E para a gente solucionar um problema, nós precisamos ter o diagnóstico correto. Claro. Então, calcula-se que o desemprego real hoje no Brasil gire entre 20% a 25% da população, e não os 12% que a gente tem. Então, na verdade, o que a gente quer não é, inclusive, aumentar para dizer que tem mais empregado, é a gente identificar o problema para buscar a solução. Então, o projeto ele defende que nós usemos as regras da Organização Internacional do Trabalho, as regras internacionais que são utilizadas pelos países. Quais são, por exemplo, essas regras? As regras, elas dizem basicamente o seguinte: aquele que não está trabalhando, ele é desempregado. E não o contrário. A regra brasileira é quem não está procurando emprego no último mês não é desempregado. Então, como disse, tanto aqueles que estão em casa porque desistiram de procurar um emprego, como os que estão na situação do subemprego, eles são considerados empregados no Brasil. Eu não posso considerar que um flanelinha está empregado. Não é razoável. Essa pessoa está no meio da rua pedindo uma moeda porque ela não tem um emprego. Ela gostaria de tê-lo. Então, o que a gente pede é o quê? Que a regra brasileira seja a mesma regra que é utilizada na Espanha, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, até para a gente, pela comparação, possa ter um panorama melhor da realidade brasileira. Agora, aqui, acredito que teria que ter também alguma regra que atingisse o emprego informal, porque a pessoa que é uma cabeleireira, uma manicure, ela pode estar trabalhando por conta própria, de diversas outras atividades que as pessoas, de alguma forma, estão trabalhando também e recebendo alguma renda. Isso aí seria incluído? Pelas regras internacionais, há clareza sobre isso. O empreendedor informal, o profissional liberal, ele não é um desempregado. Então, uma cabeleireira, ela não pode ser considerada desempregada. Mas eu digo aquela que está trabalhando em casa, que não tem nenhuma aí você tem critérios, organização, digamos, de trabalho. Você tem um critério primeiro relacionado à renda, então eu não posso considerar alguém que, por exemplo, que ganha 200, 300 reais por mês como alguém empregado. Isso é uma renda insuficiente para o mínimo de dignidade do cidadão. Se ela, na sua atividade informal, ela obtém uma renda acima de um salário mínimo e se há uma continuidade daquela atividade, essa não deve ser considerada desempregada. Então, a nossa defesa é para que a gente tenha um diagnóstico correto do desemprego. Então, o trabalhador informal, como a gente coloca, uma cabeleireira que trabalha em casa, se aquilo é contínuo, se aquilo é durante o ano todo,
E se ela tem uma renda acima de um salário mínimo, ela não está desempregada. Até porque aumentou muito o trabalho informal em várias áreas. As pessoas que até preferem trabalhar em casa, quem trabalha na área de informática. Sem nenhuma dúvida. Começa a ter o que a gente trabalho, não pode né? considerar é o esporádico. Por exemplo, Sim. usando o exemplo da cabeleireira, que fica fácil para quem está nos assistindo entender. Se ela tem um trabalho contínuo, o ano todo, ela presta aquele serviço, ela tem uma renda acima de um salário mínimo, ela está trabalhando. Mas se eventualmente ela faz um bico e na véspera de um casamento que ocorre na comunidade dela, ela faz 3, 4 cabelos e ganha ali R$50, R$100. Isso não é um emprego, isso é um bico. Então, o que a gente não pode confundir é o bico para o trabalho que é feito, seja com a carteira assinada, seja através do empreendedor na sua atividade individual. A gente tem no Brasil hoje apenas 1/3 da população trabalhando com carteira assinada. Nós não queremos dizer que esses 2/3 estão desempregados, não é o fato. Mas o que eu não posso achar razoável é esse exemplo, pegando realmente a cabeleireira, é uma pessoa que fez 2, 3 cabelos para uma festa, ganhou R$100, dizer que ela está empregada e que ela não faz parte do índice daqueles que gostariam de ter um emprego formal. Então, é esse ajuste que nós gostaríamos de ter, inclusive usando as regras internacionais. Não estamos querendo inventar a roda. Todo mundo democrático e civilizado ele tem um conjunto de regras para o cálculo do desemprego. Isso é um processo que começou de forma equivocada no Brasil, não é agora, há algum tempo atrás, há governos atrás, numa tentativa de mascarar o desemprego real do Brasil. E claro, todo governo resiste em mudar as regras porque vai aparentemente passar a impressão de que o desemprego aumentou. Mas na verdade ele não aumentou, ele já existe, ele é real e ele atinge a população hoje de forma muito dura. Então a gente está querendo adequar isso e eu acho que isso pode ajudar muito aos próprios governos, identificando o problema, poder buscar solução. Eu acho que é isso. Quanto melhor a gente tiver o diagnóstico, melhor para a gente arrumar a saída do problema. Isso é como um médico analisar um paciente. Se eu não identifico a doença, eu não vou buscar cura. Então a gente não pode ter a falsa impressão, o número hoje é 12. Que até diminuiu agora recentemente. Está 11. Né? 11. Vamos dizer que esse número chega em 6, 7. Nós não podemos ter a impressão que com 6, 7 a gente está com um padrão internacional de desemprego, porque nós estamos medindo o nosso desemprego de forma diferente como medem os países democráticos. Então, a gente quer transparência. Eu espero que o projeto caminhe e até que o governo compreenda isso, não como uma medida de tentar combater o governo, mas de ajudar. Se você tem diagnóstico, você tem como ir atrás da solução. Isso ajuda os governos estaduais, porque a gente vai poder comparar melhor as diferentes regiões. Existem regiões com mais emprego formal e regiões do Brasil com menos emprego formal. Sim. Então, na verdade, o que a gente tem hoje é um número que nos dá uma ideia, mas não nos dá o diagnóstico correto da situação do trabalho em nosso país. Tá certo, deputado. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, Regina. É um prazer poder estar aqui. Eu conversei sobre o projeto que muda o conceito de emprego para fins estatísticos, com o autor da proposta, deputado Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco. Você pode assistir esta e outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.